Bom dia a todos. É um prazer participar do CAT desse ano. Agradeço à comissão organizadora pelo convite e vou, então, o tema que me coube foi falar, então, na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, se as 4 drogas, né, se aplicam para todos os pacientes, principalmente nesse contexto cardiorrenal. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse. E lembrando um pouquinho, então, né, quando a gente fala do tratamento da insuficiência cardíaca, a gente lembra desses pilares que já são bastante sedimentados na prática clínica, que a gente tenta sempre almejar o tratamento otimizado para os pacientes com essas medicações. Mas será que, né, essa pergunta que parece tão fácil, será que para todos os pacientes a gente consegue fazer esse tratamento de uma maneira adequada? Bom, na prática, às vezes, nem sempre as coisas podem se apresentar dessa maneira, né? E aqui eu trago um pouco do racional, né, que fez com que esses pilares se sedimentassem na insuficiência cardíaca, né, com fração de ejeção reduzida. E eu trago mais números aqui para a gente sedimentar esse conhecimento e lembrar o impacto que esses tratamentos têm na doença ao longo do tempo. Então, o primeiro estudo que a gente teve, que foi com o enalapril, é o consensus, né, mostrando, então, 40% de redução de morte por insuficiência cardíaca, isso em 6 meses, nos pacientes com perfil de gravidade um pouco maior. Logo depois, a gente tem o SOLVE Treatment, que foi outro estudo que a gente teve bastante importante, com pacientes menos graves, mostrando também um benefício de redução de mortalidade cardiovascular e morte também por insuficiência cardíaca. Com o passar dos anos, a gente teve a introdução, então, dos beta-bloqueadores, né, com perfil de desfechos bastante semelhantes entre o Merit Heart Failure e o CIBS-2, né, mostrando uma redução de morte por todas as causas em 34% e morte súbita cardíaca em torno de 40% em ambos os estudos. Isso, né, foi um impacto um pouco diferente na doença, vindo no mesmo ano o RAILS, mostrando diminuição de mortalidade na insuficiência cardíaca em torno de 30%, independente da taxa de filtração glomerular. Claro que aqui os pacientes que eram incluídos, eles tinham uma creatinina abaixo de 2,5, né? E isso é o que a gente vai discorrer aqui ao longo da apresentação. O ênfase veio depois também com um impacto semelhante, o Paradigm, né, em cima do tratamento já estabelecido, com todo esse histórico, mostrando ainda uma redução maior de mortalidade quando comparado ao enalapril e todo esse tratamento, todo esse arsenal terapêutico até então, e mais recentemente, com perfis bastante semelhantes, os inibidores da SGLT2, com uma redução de morte cardiovascular e hospitalização por insuficiência cardíaca em torno de 25%, 26%, com pacientes com taxa de filtração glomerular um pouco mais baixa. E apesar de todo esse arsenal terapêutico que a gente tem, todos esses estudos que nos mostram benefícios muito robustos na doença, a gente tem, né, um estudo que não é muito antigo, de 2018, mostrando aí com o tratamento na insuficiência cardíaca, cerca de um segmento, né, um estudo observacional de segmento de mais de 3.000 pacientes ali, mostrando que o tratamento para esses pacientes ainda está subótimo, né, taxa de prescrição, pacientes que não tinham nenhuma contraindicação as medicações que têm diferença na mortalidade, têm diferença na história da doença, o paciente ainda tem, em vermelho aqui, a gente tem tudo que a gente não estava proporcionando de benefício para o paciente. E o que me chamou a atenção nesse trabalho foi que 1% dos pacientes nesse estudo estavam recebendo as doses-alvo de todos os fármacos para a insuficiência cardíaca, retificando um pouco que a Adriana falou aqui para nós. Esse é um estudo até um pouco mais recente, né, que publicado agora em 2023, mostrando que o perfil de tratamento parece ter melhorado um pouco, né, ali com 100 dias de segmento, mostrando uma proporção de pacientes tratados um pouco melhor. Mas, nesse estudo também se viu que o início de terapias novas para insuficiência cardíaca é um pouco retardado ainda, mas o que me chama também bastante atenção é esses gráficos em pizza, a taxa de descontinuidade do tratamento ali em vermelho para esses pacientes depois de um ano, né? Isso também é uma coisa impactante. Agora, no ACC de 2023, teve um estudo que trouxe um pouco à tona isso, né, que é o Better Care Heart Failure, que avaliou, então, 2.200 pacientes com links na prescrição, na evolução ali e prescrição do paciente que vinha em uma consulta ambulatorial, mostrando para o médico, então, esse é o paciente que não tem contraindicação a fazer uso do antagonista do receptor mineralocorticoide e não está usando, né? E foi comparado isso com os pacientes que eram feitos segmento normalmente, sem nenhum alerta na prescrição, e isso teve
teve um impacto em aumento de prescrição do antagonista de receptor mineralocorticoide para esses pacientes. Então, só para a gente lembrar o que a gente faz na prática clínica, que isso tem impacto, como já demonstrado anteriormente. E o que a gente se preocupa, né, com esses pacientes quando se está tentando implementar os 4 pilares da insuficiência cardíaca? Hipotensão é uma das coisas que nos atrapalham bastante. Aqui, as medicações já demonstradas pelas palestras anteriores nos trazem uma premissa de que talvez isso a gente consiga andar um pouco adiante conforme estudos que virão a seguir. Mas a hipotensão é uma coisa que nos atrapalha bastante. A gente tem que sempre se questionar, né, se a gente está fazendo um tratamento adequado, se o paciente está com uma boa adequação, está com uma euvolemia, não está hipervolêmico, não está hipovolêmico a ponto de causar hipotensão. Então, se questionar se não tem nenhuma causa reversível antes de a gente descontinuar um tratamento que tem um impacto tão importante na doença, né? Então, e lembrar, né, que às vezes aquele paciente fica com uma pressão borderline, se ele não é sintomático, a gente continua tendo o impacto do tratamento da doença, como já demonstrado no histórico ali do tratamento da insuficiência cardíaca. E outras coisas, que é o motivo da mesa, né, que nos atrapalham muito, é o declínio da função renal, que nos preocupa, e a hipercalemia para esses pacientes, né, que hoje a gente pode ter algumas alternativas que podem nos ajudar um pouco mais. Então, a síndrome cardiorrenal são diversos mecanismos bastante complexos que não vai me caber aqui ter tempo para comentar todos eles, mas são potenciais, é um potencial fator de atrapalhar um pouco que a gente deixe os nossos pilares da insuficiência cardíaca ali em pé, né? E aqui eu trago uma subanálise do SOFT, né, mostrando que sim, a gente tem um declínio da função renal ao longo do tempo, e isso é mais acentuado no paciente que tem um diagnóstico de insuficiência cardíaca, mostrado ali em cima, e quando a gente inicia um inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, sim, a gente vai ter uma redução um pouco da taxa de filtração glomerular, mas isso não se traduz e a gente não tem impacto sobre a doença, né? Então, abaixo ali a gente tem o impacto do tratamento com inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, apesar dessa pequena, essa discreta perda de taxa de filtração glomerular. Então, não ter medo, ter cautela, né? Essa é a mensagem que eu quero passar, e lembrar que a gente tem hoje diversos mecanismos também que contribuem para a melhora dessa função renal, trazidos então pelos inibidores da SGLT2, que eu também não vou entrar em muito mérito, mas a gente tem alteração de melhora de disfunção endotelial, redução de rigidez arterial e diversos mecanismos cardiorrenais que também nos ajudam no tratamento. Aqui eu trago, então, dados do DAPA-CKD, abaixo, mostrando, então, que sim, né, e também dados com a empaglifosina, né, mostrando que, quando a gente inicia esses remédios, sim, a gente até espera que o paciente tenha uma queda na taxa de filtração glomerular inicial, mas que isso não se traduz em não ter benefício a longo prazo para esse paciente. Então, a gente vê que, ao longo do tempo, a gente tem uma estabilidade até uma melhora, comparado quando o paciente não está em tratamento com essas drogas para a insuficiência cardíaca. Aqui eu mostro que esse benefício, ele é, dados também do DAPA-CKD, que ele é homogêneo em todas as análises de subgrupo, né, no tratamento na progressão da doença renal. E aqui também isso aqui é uma subanálise, claro que o desfecho não foi feito para isso, mas é uma subanálise do Paradigm, mostrando que, quando a gente faz a comparação de inibidores da neprisilina e receptores da angiotensina comparados com o enalapril, a gente tem uma taxa de progressão de piora de função renal um pouco menor para esses pacientes, que também pode ser uma alternativa que a gente pode lançar mão. Claro que a hipotensão, como eu falei, é uma coisa que nos atrapalha e, às vezes, também pode ter algum grau de comprometimento na função renal. Lembrar que os pacientes com insuficiência renal, a gente tem diversos mecanismos que fazem com que esse paciente piore a função renal, infecção, outras drogas que a gente usa, ou coisas substâncias nefrotóxicas que a gente usa durante a internação, mas acho que, ratificando um pouco o que a Adriana falou, a principal causa desses pacientes também estarem com disfunção renal na internação é a congestão, que, de longe, é o que mais atrapalha esses pacientes. Hoje a gente tem algumas estratégias mais contemporâneas, né, como, enfim, a cetazolamida, a hidroclorotiazida e o bloqueio sequencial do nefro, que a gente fala tanto, mas nem para todos os pacientes isso pode ser o necessário, né, o
o suficiente para que esse paciente faça uma descongestão adequada, e em alguns casos a gente vai ter que lançar mão de inotrópico. E para esses pacientes a gente sempre lembrar de levantar aquela bandeirinha, aquele red flag, porque esse paciente pode ser um paciente mais grave, que a gente não está conseguindo ir adiante, né? E agora no ACC de 2023 também teve um estudo para avaliar então esses pacientes na fase vulnerável, né? Congestão na fase vulnerável, que é outro momento que o paciente tem um alto risco de reinternar, e principalmente por congestão. Eles avaliaram um PET com um sensor para líquido pulmonar, para ver se isso tinha ou não diferença até o tempo da primeira internação. Parece que teve, não é o mérito eu entrar muito aqui, mas é só para trazer um highlight mesmo do trabalho que foi apresentado agora no ACC. O potássio, então a hipercalemia é outra coisa que entra nesse contexto cardiorrenal, né? E a gente sabe que os extremos nos atrapalham, aumentam o risco do paciente de uma maneira importante. E a gente tem, então, os inibidores da ISGLT2 também nos ajudam um pouco, né, em algumas subanálises de estudos, demonstrando que sim, que eles diminuem um pouco a hipercalemia desses pacientes, eles ficam menos hipercalêmicos ao longo do tempo, mas são análises extrapoladas, né, de estudos que não foram feitos para isso, mas a gente vê que é uma diferença. E no Imperial, lembrando que no Imperial Reduce, a gente tinha 71% dos pacientes com antagonistas dos receptores mineralocorticoides, sim, teve também, só nessa análise dos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, também teve uma redução da hipercalemia. Tem um consenso para isso, né, que tenta mostrar estratégias que a gente pode ter para tratar e para adequar a hipercalemia desses pacientes, avaliar sempre se não tem um erro laboratorial. A ingesta, a gente também pode tentar lançar mão de diminuir um pouco a ingesta de alguns componentes, pensando no impacto que as drogas têm para esses pacientes, como eu falei até então. E hoje a gente também tem, né, não disponível no Brasil ainda, algumas enzimas, o patiromer, né, e o ciclosilicato zircônico de sódio, que ainda não tem os dois disponíveis no Brasil, que tem uma premissa de, muito possivelmente, para o ano que vem, a gente ter alguma dessas medicações. E eu trago aqui um estudo, então, com o Diamond Trial, que avaliou, então, o patiromer, né, que é uma enzima de troca para a gente diminuir, então, a hipercalemia nesses pacientes, e sim, teve uma redução bastante significativa nos níveis de potássio para esses pacientes, com uma manutenção do tratamento em doses alvas dos antagonistas dos receptores mineralocorticoides de uma maneira mais expressiva. Claro que tem as premissas da finerenona, que pode nos ajudar, então, a talvez ter um manejo um pouco melhor, e isso fique de uma possibilidade mais remota para a gente fazer o uso. E nesse estudo aí, que eu só queria complementar, os pacientes não estavam com o tratamento de ISGLT2, nem com inibidores da neprisilina e receptor da angiotensina. Não existe, eu acho, uma receita de bolo para a gente tratar esses pacientes. A gente faz ainda muito o tratamento sequencial, conforme as drogas foram aparecendo na insuficiência cardíaca. Tem essa proposta pelo Milton Packer e pelo McMurray de iniciar com beta-bloqueador e SGLT2, muito porque talvez a gente consiga progredir com as outras medicações de uma maneira mais efetiva, né? Mas eu gosto muito da proposta personalizada, né? Não é para todos os pacientes que a gente consegue fazer essa intensa uso de todas as doses dos medicamentos, principalmente quando se tem em contexto cardiorrenal. E lembrar que não é só esses clusters, né? Isso aqui é uma proposta de tratamento da insuficiência cardíaca baseado nos clusters, para a gente conseguir ir adiante com o sequenciamento de todos os pilares, mas lembrar que não é só a questão desses clusters, da frequência cardíaca, da fibrilação atrial, da pressão arterial e da doença renal crônica. A gente também tem fragilidade, cognição, também associado, aspectos econômicos que a gente tem que levar em consideração no tratamento desses pacientes, se estão congestos ou não, né? Etiologia, algumas etiologias não vão ter uma boa tolerância a todas as medicações, e lembrar sempre que quando a gente está com dificuldade de tratar esse paciente, ele pode ser um paciente mais avançado. Não só de 4 drogas vivem, então, os pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Tem uma ampla gama de coisas que a gente pode tentar lançar mão para ajudar esses pacientes.
e acho que a gente talvez tenha um pouco de tempo para discutir sobre isso, não cabe a mim entrar em todos os tópicos. E daí, então, respondendo a minha pergunta, né, a pergunta que me foi proposta, as 4 drogas são para todos os pacientes? Sim, para todos os pacientes possíveis, que a gente consiga fazer o tratamento otimizado pelo impacto robusto que a gente tem naqueles trials que eu mostrei inicialmente. Se não consegue, busca uma causa reversível, ver o que a gente pode tentar fazer para a manutenção desse tratamento, porque isso já está bem estabelecido na literatura, que tem um impacto na doença desses pacientes. E acho que lembrar que quando a gente tiver alguma dificuldade, a gente tem que referenciar para um centro especializado para ver se esse paciente não tem benefício de terapias mais avançadas na insuficiência cardíaca. Acho que era isso. Obrigada.